inviável, né? É tão inviável que o livro foi publicado, sei lá, 8 anos atrás e a gente ainda tem boa parte da tiragem. Eu particularmente gosto muito mais dos últimos trabalhos, que como narrador gráfico ele está muito mais maduro, muito mais avançado. O Lourenço Mutarelli, eu acho que ele é importante no quadrinho brasileiro, assim como o Maurício é importante, assim como o Ziraldo é importante, mas se você for colocar 10 melhores histórias em quadrinho brasileira, provavelmente o Maurício, o Ziraldo, o Mutarelli e outros não vão ser um dos 10 melhores quadrinhos brasileiros. Nessa passagem dos anos 90 para a primeira década do século, não é? O Lourenço, no Brasil, atualmente, é o quadrinista mais importante. Tenho bastante orgulho quando falam dele e acho que se ele não vivesse num país como no Brasil, ele teria um sucesso não só de reconhecimento, mas financeiro também. Ele sempre buscou um quadrinho, vamos dizer, existencialista, onde ele narrava as próprias angústias e anseios dele. Pode até ser, mas ele não passa isso, né? Porque ele é alegre, você está do lado dele, você só dá risada. Para você ler, exige atenção, né? Exige que você abra, né, os canais e se coloque na posição daquele personagem. E isso nem sempre é confortável. Quando ele estava produzindo quadrinhos, ele conseguia se equilibrar emocionalmente. Quando ele parava de produzir quadrinhos, ele entrava em parafuso. Meu trabalho é muito terapêutico também, né? Ele faz do inferno pessoal dele expressão. Essa é a diferença entre um artista e um louco. A gente não fica choramingando, a gente não fica comparando nossas tragédias, né, para ver quem que sofre mais, quem é mais coitado na situação. Não, a gente tira sarro. Mas ele ri disso porque ele ri de si mesmo, porque ele se compreende humano e limitado, e louco, e fracassado. Não foi esse mundo que eu mostrei para meus filhos. Não era esse mundo que eu queria mostrar para ele. O Lourenço não aceitava assim, quando o pai contava algum caso da delegacia. Ele é muito sensível, o Júnior. O pai dele é um delegado, era um policial assim à moda antiga, né? Aquele policial que acreditava na autoridade da polícia, um sujeito duro, mas ao mesmo tempo afável se você o conhecesse na intimidade. Quando eu tinha 17 anos, ele me levou para presenciar uma tortura, para me tornar homem, para eu saber como era o mundo e coisa assim, né? Ele falou que ia me mostrar como transformar um homem inocente num homem culpado. Ele botou uma cadeira na porta, eu fiquei sentado, eu só ouvia, né? E eu podia ver a sombra deles assim. E entraram muitos caras e meu pai, e eles riam muito, muito, muito. E o cara gritava demais. Foi uma situação limite, assim, foi uma das experiências mais difíceis que eu já passei. Eu não acho que a profissão do meu pai foi um problema para o Lourenço, mas eu acho que depois a profissão dele foi interessante para histórias que o Lourenço criou. Meu pai desenhava, meu pai até fazia tentou umas incursões assim, em quadrinhos, em artes plásticas, em teatro. Ele não conseguiu, aí acabou entrando para a polícia e a vida, né, acabou fazendo isso aí. Um pouco antes de falecer, ele escreveu 2 histórias, que inclusive o Douglas comprou as histórias dele, mas ainda não foi feito nada. Ele não ligava para o meu trabalho, né? Então,
quando ele teve infarto, eu tive que ir na casa dele buscar uns documentos que estavam em algum lugar do guarda-roupa, né? E foi também uma cena bem de filme mesmo, porque eu achei um envelope, quando eu abri tinha todas as coisas que eu já publiquei em banca, todas as revistas e tal. Ele comprava, lia e guardava escondido. Meu pai teve câncer, né? E ele conseguiu resistir ao câncer por bastante tempo. E nesse tempo a gente já era amigo, né? Já fazia um tempo que a gente, pelo cinema, pelos quadrinhos e pela música, a gente começou a trocar muito e se relacionar muito. Eles conversavam pelo telefone 3, 4 vezes por dia. Era impressionante. Se o meu marido escutava uma piada ou lia alguma coisa no jornal, eu já ligava direto para comentar. E no fim ele morreu, estava só eu e ele, né? E foi bem mexicano, assim, ele morreu de mão dada comigo e eu acompanhando o processo. Eu acho incrível que eu consegui fazer o segundo livro num clima divertido e tudo, enquanto eu dividia minhas visitas indo ver meu pai com câncer e indo visitar meu irmão na cadeia, né? Eu me divirto muito fazendo Diomedes, era uma coisa que eu ria muito, me divertia muito, então comecei a pensar em formar uma trilogia. Eu gosto dessa trilogia porque eu entregava o livro, um mês depois estava impresso. Obviamente a trilogia é a coisa de maior sucesso, né? O Diomedes foi um personagem que o pessoal gostou. Nesses álbuns ele já constrói uma galeria de personagens muito interessantes, né, a partir do detetive. E nessa galeria ele já faz uma experiência que ele não tinha feito antes. Antigamente os personagens dele eram personagens assim que não tinham um universo onde eles pudessem se perpetuar. Ele desenvolve e domina os aspectos da narrativa, principalmente a partir dos álbuns que ele faz como personagem Diomedes. Fisicamente é o Charlie Chan, o José Léo Goy e o meu pai. Tem muita mudança, né? O personagem foi mudando. No começo ele tinha uma estrutura física meio bonequinho e aí ele foi se humanizando. Mas conforme eu fui fazendo, ele foi pegando a índole, o espírito do meu pai. Ele foi virando meu pai. A rotina para mim é fundamental, né? Família, rotina, essas coisas são coisas que eu precisei construir para o meu equilíbrio, né? Eu preciso de rotina, eu acordo às 6 da manhã todo dia e eu preciso de disciplina. E lavar louça é a mesma coisa, você tem um mundo ali, né, em desordem, e você vai organizando, e essa é uma metáfora que ele usa também, você vai organizando aquele caos e de repente está tudo limpo, está tudo em ordem, é bom. Ele comentava comigo essa característica de alguns remédios de serem parecidos com doces, né? Parecem confeitos, né? Ele sempre foi fascinado por esse lado dos remédios serem apetecíveis, né? É incrível, né, como ele gosta de tomar remédio. Domingo mesmo eu estava falando de um remédio que eu comprei e não posso tomar. E aí ele já queria levar para tomar, é uma vitamina, ele já queria levar para tomar. Eu tenho uma história que eu sempre falo, que eu tô com o Lourenço há 14 anos. E quando eu comecei a namorar com ele falou que ele tomava medicamentos há 10 anos. E hoje, quando ele dá entrevista, dá palestra, ele fala que ele toma medicamentos há 10 anos. Então eu acho muito interessante essa matemática. São tranquilizantes, antidepressivos, né? Meu marido se medicava bem, assim, tudo com controle médico, mas tomava os remedinhos dele, ele tomava. Mas o Júnior era demais. Eu me medico. Eu sou o que eu quiser ser com a minha medicação. Se eu
quiser ficar alegre, eu tomo mais um daqueles. Se eu quiser isso, O Lorax já virou folclore, né? Ele chama de Lorax Mutarax. Com apenas 1 miligrama. Ele explica as vantagens do Lorax e as músicas são ótimas. Tem Raindrop Keeps Falling on My Head e outros hits. Me preocupa às vezes de não saber como agir, tem dias que é mais difícil. Eu tento estar perto, tento ajudar da minha forma. Às vezes eu sou até muito seca, muito severa, muito rude, mas é uma forma que eu sei que ele reage, que eu sei os pontos fracos que eu tenho que tocar. Às vezes eu tenho até que brigar com ele, e nessa briga, enquanto isso, o remédio vai fazendo efeito e ele melhora, e aí eu posso sair para trabalhar. Então é uma coisa que faz parte da minha vida profundamente, né? São remédios que, se eu fico sem, eu vou parar no pronto-socorro. É dependência química mesmo. Não só o remédio, como o café, o cigarro, os quadrinhos, essa química, todas essas coisas juntas que salvaram a vida do Lourenço. Então, eu jamais seria contra os remédios. É claro que vou pagar um preço e vou ter uma vida mais curta, mas estou aí, por enquanto está ótimo. Ele sugeriu que gostaria muito de escrever para o teatro e até se ofereceu, assim, meio que brincou que gostaria de escrever para a gente. Foi um processo coletivo, né? Eu escrevi um texto e eles improvisaram em cima. E a peça mostra, na verdade, isso, né? Essa tentativa a todo custo de ser feliz, né? Uma sociedade que tem que ser feliz, né? Que tem que ser linda, que tem que ser perfeita. Que tem... Deixa de ser neurótica. Deixa de ser histérica. Eu não sou neurótica. Eu não sou histérica. Sou histérica. Eu acho que ele transcendeu a época dele, quer dizer, ele conseguiu fazer uma história em quadrinho que era avançada para a época dele e que está chegando à época dele. O público está começando a descobrir que existe literatura na forma de história em quadrinho. Eu fazia quadrinhos muito pela relação com meu pai também, né? Depois que meu pai morreu, parece que perdeu um pouco o sentido fazer quadrinhos. Eu acho que ele não para de desenhar. Vai ser muito complicado para ele parar de desenhar. Eu tenho certeza que ele vai voltar para os quadrinhos com uma nova linha de personagens e tudo, com o mesmo pique, né? São pausas para tomar fôlego, essas incursões diferentes. Durante todo o tempo que eu fiz quadrinhos, eu fui tratado como criança e a partir do meu primeiro romance, eu comecei a ser tratado como gente grande. Quando o Lourenço começou a publicar romance, né, com O Cheiro do Ralo, aí a reação foi mais intensa, né, do pessoal que lia quadrinhos, até mesmo dos desenhistas, né. Eu lembro que o Gonzalez, do Nicanausa, veio aqui, eu falei, tá vendo o que o Lourenço fez, né? Ele deu uma folhada lá no Cheiro do Ralo e disse, o Lourenço está ficando preguiçoso, né? Eu falei, por quê? Ele falou, não quer mais desenhar. Depois que eu fiz O Cheiro do Ralo, que é meu primeiro romance, e muitas portas se abriram, novas possibilidades, escrever para teatro, escrever para cinema, escrever literatura. Quadrinhos é um trabalho que não compensa, né? Eu não pretendo parar, mas eu pretendo fazer menos, assim. Não é mais importante como era. Carrasco arrependido, enfim se mata. Evita o masoquista a sopa quente. O sádico tem medo de barata. A fera raciocina como gente. Adora a flor o frio psicopata. Nos pés o estripador cócega sente.